conciliar trabalho e estudo, será que é uma dificuldade? Será que vale a pena para quem tem condições de só estudar? Será que faz sentido ou agrega de alguma forma você buscar por freelancers que não tem a ver com a sua área para você trabalhar enquanto você está fazendo uma faculdade, que é o que você de fato quer para o seu futuro? Se você tem alguma dessas dúvidas, já fica aqui com a gente no vídeo, que hoje a gente trouxe uma convidada especialista nesse assunto, que trabalhou desde o início da graduação integral de nutrição aqui na USP de Ribeirão Preto e vai contar um pouco pra gente da experiência dela conciliando trabalho e estudo. Então vamos lá para o primeiro episódio de Nutrindo Experiências. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Nutrindo Experiências. E hoje, como nossa primeira convidada, a gente tem aqui a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é minha amiga da graduação, ela é minha veterana, ela tá no último ano, vai se formar agora. E na faculdade a gente tem, todo mundo tem apelidos. Então eu queria só informar isso pra vocês, porque às vezes no meio do vídeo eu acabo esquecendo. Com certeza. E aí eu vou chamar ela de Hot, que é o apelido dela é Hotmart. Então às vezes se eu chamar ela de Hot, continua sendo ela mesma e não tem problema nenhum. Então, primeiramente eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite, por participar aqui com a gente do nosso primeiro episódio. E eu queria que você contasse um pouco pra vocês, porque eu já te conheço, mas eu quero que todo mundo te conheça também. Com certeza. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Lara. Eu fiquei muito feliz de ser a primeira convidada, é uma honra. Enfim, é difícil a gente se definir, né? Mas eu sou Maria Eduarda, sou aqui de Ribeirão mesmo. Eu tenho 23 anos. Como a Lara disse, esse é meu último ano na faculdade, então já foram 5 anos de curso. Enfim, essa trajetória foi muito longa, tem muitas coisas pra contar que a gente vai conversar ao longo do podcast. E acho que é isso. Muito legal. Então assim, a Maria Eduarda, ela é uma pessoa que sempre conciliou a faculdade com o trabalho. Isso. Você já teve trabalho de carteira assinada durante a graduação? Olha, durante a graduação não, mas antes de entrar na faculdade, até pela época da pandemia, eu tive dois trabalhos com carteira assinada. Então assim, eu prestei os vestibulares, nessa transição entre prestar os vestibulares e começar a graduação, por conta da pandemia, eu tive um trabalho de carteira assinada. Então acho que foram 8 ou 9 meses. E posteriormente, já no segundo ano, eu também tive um período ali de carteira assinada. Então foram 2 trabalhos de carteira assinada. E o que era mais ou menos? Você achava que isso interferia durante essa graduação? Então, esse primeiro trabalho que eu tive antes de começar a graduação, eu achei que interferiu um pouco, porque, como eu disse, né, a gente não sabia direito como iam ser as aulas, porque a gente ainda estava na pandemia, ainda estava num período de lockdown bem severo por conta do Covid. Então a gente não sabia direito quando iam começar as aulas. E aí o resultado dos vestibulares, que costuma sair lá em fevereiro, março, saiu para mais do meio de abril e as aulas começaram mais ou menos nessa época. Então eu precisava fazer alguma coisa, assim, eu não me sentia confortável de ficar 1 semestre, 6 meses do ano parada, então eu queria fazer alguma coisa e comecei a trabalhar. Na época, foi numa parte de RH de uma empresa de telemarketing que tem aqui em Ribeirão. Então, era numa parte mais administrativa, trabalhava mais com essa parte dentro do escritório mesmo, não era nada muito operacional. Mas eu senti que acabou atrapalhando um pouco no começo das aulas, a entender um pouco a dinâmica. Enquanto o pessoal conseguia fazer outras atividades, né, mesmo no online, eu me sentia um pouco limitado por conta do horário. A segunda atividade que eu desenvolvi, né, tendo carteira assinada, já era numa academia. Eu fui recepcionista de uma academia e aí já era num período noturno, né, de contraturno da faculdade. Eu entrava às 5 e saía às 10 da noite. Eu sentia que atrapalhava menos, né, porque, enfim, era um período onde normalmente eu estaria fazendo outras atividades, né, não pegava o horário de aulas. Mas, por conta do horário, me obrigava a fazer as coisinhas da faculdade nos intervalos que a gente tem. Então, no horário um pouco da sua vida pessoal também, né? Isso, eu acabava tendo que deixar algumas coisas de lado pra fazer o trabalho, pra conseguir manter o trabalho. Então, assim, tarefas da faculdade, trabalho, coisas similares, eu tinha que ir fazendo nas janelas do dia, na janela do almoço. Às vezes, se a gente não tinha a primeira aula da tarde, eu tinha que fazer por ali. E era mais ou menos assim. E atrapalhava seu rendimento, você acha? Mudava alguma coisa na sua dedicação para a faculdade especificamente? Ou você acha que agregava? Porque tem gente que tem isso, né? Às vezes você trabalha numa área que pode não ter nada a ver com nutrição, mas ainda assim agrega. Você traz, por exemplo, do RH você traz alguma habilidade com Excel que você pode aplicar depois no seu consultório ou no hospital, seja lá onde você queira trabalhar. Às vezes tem coisa que agrega. Coincide, né? Eu acho que assim,
como tudo, né? A gente tem coisas que agregam e tem coisas que dificultam. Então, assim, eu acho que agrega muito nesse sentido de senso de responsabilidade. Então, acho que principalmente nos primeiros anos eu percebo que o pessoal acaba vendo a faculdade não como algo tão sério como deveria. Então, assim, em relação a faltar aula, presença, e tudo, sabe? Dedicação em relação a tudo. Isso já é algo que eu nunca me permiti ter, justamente porque eu acho dessa questão da responsabilidade com o trabalho, sabe? Então, acho que isso, o trabalho de carteira assinada me agregou muito em relação a horários, em relação à presença. No trabalho você não pode faltar quando você quer. Sim. Ainda que na faculdade você tenha essa flexibilidade, sempre foi algo que me agregou nesse sentido. Tem, mas assim, às vezes acaba atrapalhando também. Tem gente que passa um pouco do ponto. Passa do limite. Mas assim, em relação à dificuldade, como eu sou uma aluna que entrou direto da escola pública, eu sentia que eu estava um pouco atrás dos colegas que vieram de escolas particulares, que vieram de cursinho. Então, eu acho que talvez no primeiro ano, se eu tivesse conseguido me dedicar mais sem o trabalho, teria me ajudado nas matérias do ciclo básico. Então, as matérias de bioquímica, fisiologia, que são matérias mais densas e que eu senti que eu tive um pouco mais de dificuldade do que os colegas, principalmente por conta disso, pela falta de tempo, pela falta de disponibilidade de tempo para conseguir sentar e estudar, porque eu tinha uma carga horária ali de trabalho para cumprir. Insano. Isso. Então, assim, acho que nesse sentido atrapalha um pouco, sabe? Você precisa conseguir gerenciar muito bem as atividades e acho que talvez no primeiro ano de graduação não seja o ideal. Talvez seja um momento para você identificar quais são as suas dificuldades, para você sentir como que é o ritmo ali, para depois você pensar em arrumar algum trabalho remunerado, que exija uma carga horária fixa, sabe? Mas sinto que nesse primeiro momento me atrapalhou nesse sentido de dedicação, horas de estudo, né, praticamente falando, mas agrega nesse sentido de habilidades, sabe? Você aprende a se comunicar de forma mais formal, de forma mais assertiva, porque o trabalho remunerado, o trabalho de carteira assinada exige isso. Sim. Você está trabalhando num ambiente onde você precisa saber falar com as pessoas, onde você precisa saber receber ordens, receber comandos. Então, eu acho que isso é um ganho grande, né? Mesmo para a área da nutrição, qualquer profissional da área da saúde, mais para frente você precisa aprender a lidar com paciente hospitalizado. Sim. Ou com paciente clínico mesmo. Existem situações muito vulneráveis. Inclusive, eu tenho certeza que você também já passou por algum nutricionista que não tinha o menor tato com palavras, que acabou muito mais atrapalhando do que ajudando. Então, essa experiência prévia também te ajuda até nesse manejo das palavras, que a gente sabe o quanto que é importante, Sem dúvidas. E só um parênteses, que você falou sobre ciclo básico. Aqui na USP a gente divide o nosso curso em 3 períodos. O primeiro período são os 2 primeiros anos, que é o ciclo básico, onde a gente tem disciplinas iguais todas as outras áreas da saúde. Então, bioquímica, fisiologia, anatomia focada no trato gastrointestinal, que é específico da nutrição. E aí depois a gente tem 2 anos de nutrição, então a gente vê nutrição esportiva, a gente vê nutrição materno-infantil, mais focado em área de UAN, que é Unidade de Alimentação e Nutrição, e depois a gente tem um ano todo de estágio, que é realmente a prática dentro do hospital e outras áreas, né? Onde mais ou menos que você foi no estágio esse ano? A gente passa pelos estágios clínicos, né? Que você tem a possibilidade de passar nos 3 hospitais do Complexo HC. Então aqui no Hospital do Campus, na unidade de emergência, que é o Hospital do Centro, e também no Hospital Estadual, que é uma outra unidade aqui de Ribeirão. Além disso, a gente passa no estágio de saúde pública, que basicamente a gente tem a parte de PNAE, que é alimentação escolar, a gente tem a parte de assistência social, então no centro de distribuição de alimentos. A gente também tem o estágio dentro de saúde pública ainda de estratégia de saúde da família, nos campos de Altinópolis e Caça dos Coqueiros. Então, esses 3 campos dentro de saúde pública e o estágio de unidade de alimentação e nutrição, que é nas cozinhas, basicamente, né? Então, a gente pode passar nas cozinhas dos hospitais, tem uma cozinha escolar também, e é isso, basicamente. Entendi. E aí você acha que as suas experiências trabalhando, elas conflitaram com esses estágios ou você conseguiu manter uma rotina enquanto você estava no estágio com trabalhos por fora? Você conseguiu fazer isso? Não deu? Assim, hoje em dia, né, como já faz um tempo que eu não trabalho de carteira assinada, eu tenho buscado trabalhar mais aos fins de semana, né? Então é algo que eu consegui manter ali desde o segundo ano da graduação, que eu não trabalho mais de carteira assinada, venho mantendo essa rotina aos fins de semana, e foi uma forma que eu consegui manejar e manter um equilíbrio entre, durante a semana, conseguir me dedicar mais para essas atividades da graduação, as atividades curriculares, de iniciação científica, monitoria e etc., e aos fins de semana equilibrar entre o trabalho e as atividades de lazer da minha vida pessoal também. Então, assim, nesse último ano agora dos estágios,
foi um ano onde eu trabalhei menos, justamente pelo cansaço. Também é um ano onde a gente apresenta o TCC, então tudo tem que estar muito pronto, tudo tem que estar muito alinhado a tempo. Então, assim, eu tive que abdicar um pouco do trabalho para conseguir entregar as demandas que a faculdade exige nesse último ano, sabe? Mas, assim, não acho que tenha sido conflitante. A partir do momento que você alinha e que você define como vai ser, acredito que as coisas caminhem bem. Mas é um período para você também entender como vai ser a rotina, é delicado. Entendi. E você sente, por exemplo, essa renda que você tinha antes desse ano de estágio, ela te auxiliava à sobrevivência? Então, assim, era uma renda por necessidade ou era um extra? Como você se sustentava? Era através dessa renda que você mesma conseguia? Então, como eu mencionei inicialmente, né, eu sou aqui de Ribeirão. Normalmente o pessoal que passa na USP muitas vezes é de outras cidades, então vem pra cá precisando do auxílio dos pais. Isso já é uma questão que não pesa tanto pra mim. Como eu tô em Ribeirão, eu ainda moro com os meus pais, então isso ajuda bastante, né? Eles cobrem os custos básicos de vida, então moradia, alimentação. Só que pra mim sempre foi uma questão muito grande depender dos meus pais pra coisas que são importantes só pra mim. Então, uma roupa, uma maquiagem, um sapato, uma viagem, uma coisa diferente que eu quero comer. Então, o trabalho pra mim sempre foi principalmente voltado pra isso, pra eu conseguir ter as minhas coisas, conseguir guardar o meu dinheiro, ter uma certa estabilidade. De aprovação, né? Tipo, isso. Posso comer, sei lá, um lanche no final de semana, isso, sendo que é você que quer. Exato, isso é algo que é muito, muito difícil pra mim, assim, ter que ficar pedindo algo que às vezes pro meu pai não vai fazer sentido eu gastar R$150 num negócio que eu quero. Às vezes pra ele não faz sentido, mas pra mim faz. Então, pra mim, o trabalho sempre teve essa ideia de adicional. É algo que eu quero ter pra mim, pra ter as minhas coisas, guardar o meu dinheiro e ter uma estabilidade nesse sentido. E agora que você vai se formar, você acha que você já conseguiu uma experiência no sentido de organização financeira por conta desses trabalhos anteriores? Porque muitas vezes, muita gente passa pela graduação sem ter contato com dinheiro, né? Sem ter contato com necessidade financeira mesmo. Beleza, você não sustentava a sua própria vida, mas ainda assim você precisa de uma organização pra você saber quanto que você vai ter no fim do mês, pra você saber se você vai poder, por exemplo, no seu caso, dar rolê no final do mês. Então é importante porque a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? Que eu tenho uma certa quantidade que eu posso gastar por semana, ou por dia, ou por mês, pra não extrapolar as minhas quantidades. Então você se sente um pouco mais preparada pra lidar com o dinheiro depois de formada? Com certeza, sim. Eu acho que é algo que falta muito pra gente, não só na graduação, mas também, sim, no ensino médio. A gente tem um tabu, né, em relação a falar sobre dinheiro. Então, a gente não costuma ter esses debates sobre o quanto ganha, como usa esse dinheiro. É algo que a gente aprende empiricamente, assim. Pressupõe-se que você deve saber guardar dinheiro e fazer investimentos, mas ninguém te explica exatamente como. Então, assim, acho que lidar com o dinheiro desde cedo, né, desde antes de entrar na faculdade, foi algo que me ajudou bastante. Então, assim, acho que no começo, principalmente assim, primeiro salário, se você gasta com coisas que você não deveria, você compra coisas que você sempre teve vontade, enfim, você extrapola de fato, porque é o primeiro dinheiro que é seu e que você não precisa dar satisfação pra ninguém do que você vai fazer com ele. Só que com o tempo você começa a ver aquele dinheiro também como horas trabalhadas. Então, assim, será que vale a pena uma hora do meu trabalho num lanche? Será que vale a pena mesmo? 2 dias trabalhados numa base de maquiagem? Eu acho que não. É verdade. Tudo eu comecei a converter em horas. Exato. Quando eu comecei a trabalhar como freelance num buffet de festa infantil. Certo. Só que eu era muito, muito nova, né? Eu tava no 3º colegial e aí eu trabalhava 6 horas por R$50. Nossa. E aí, por exemplo, eu ia sair com meus amigos no final de semana e às vezes o rolê de chácara pra entrar custa R$25. Será que vale a pena 3 horas do meu trabalho pra entrar nesse rolê? Exatamente. E aí você percebe que quem não teve essa experiência não tem esse tato. Não tem esse tato de rolê. Ah, beleza, o primeiro lote abriu por 15, mas agora tá 70, eu vou pagar. Tudo bem. Eu vou pagar porque eu tenho dinheiro. Exatamente. Mas não é exatamente assim. Ter não significa que você deve, né? Que você precisa daquilo. É de bom tom? Nem sempre, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que essas experiências ajudam muito nesse sentido, porque eu acho que deve ser difícil, assim, você sair da faculdade sem nunca ter tido um salário, sem nunca ter tido uma renda, e aí você pega esse dinheiro todo na mão, né, sei lá, com os seus primeiros atendimentos, só que aí você vai passar por essa experiência de gastar com coisas que você não deveria tendo 25 anos e não 17. Já não é, mas já não tá
tá mais ali, né? Então, assim, você tá ali no momento onde você quer já parar de depender dos seus pais, onde você quer começar a construir as suas coisas, então não dá muito tempo de você ficar fazendo teste, sabe? De tipo assim, ah não, agora durante os próximos 6 meses eu vou gastar com o que eu quiser, não tem mais esse tempo, infelizmente. Você vai se endividar, vai cair num buraco que vai estar sem saída depois. Exatamente. Então, assim, acredito que seja muito válido, assim, ajuda bastante ter essa experiência com dinheiro prévio. Eu acho que é sempre um meio termo, né? O que eu falei, tem coisas boas e coisas ruins. Acho que também gera uma preocupação muito grande com o dinheiro, sabe? Que não sei se é tão saudável assim. Sim. Então você sempre tem muito medo do dinheiro acabar ou de acabarem as oportunidades de trabalho. Você acaba ficando muito preocupado com isso, de fato, que nem sempre é o ideal. Principalmente nesse caso de freelance, né? Que você Exato. precisa ficar o tempo todo na ativa, procurando quem que tá precisando, onde que eu vou trabalhar, onde que vai ser nas férias, onde que vai ser Exato. no final de semana. Essa questão do trabalho freelance, assim, pra mim foi uma ótima saída, considerando que não dava mais pra eu manter o trabalho de carteira assinada, eu sentia que ia prejudicar meu rendimento. Sim. Então pra mim foi muito bom conseguir manter alguma forma de trabalho, né? Nos fins de semana, mas é exatamente isso. Se eu quiser ganhar dinheiro no fim de semana, eu não vou poder sair com meu namorado, por exemplo, entendeu? São escolhas. Então, ou eu trabalho, ou eu vou sair e fazer as minhas coisas da minha vida social. Então, assim, é algo que precisa ser muito bem ponderado, muito bem organizado, porque senão acaba pesando para um dos lados. Ou você fica extremamente... sobrecarregado, você se sobrecarrega muito emocionalmente, só fica focado nisso, ou você acaba não conseguindo ter as oportunidades, porque o pessoal acaba chamando quem tá sempre mais ativo, quem tem mais disponibilidade. Então, é aquilo, assim, você chama uma, chama duas, chama três, a pessoa não vai nenhuma, você para de chamar. Exatamente. Não tem pra que ficar chamando. Então, assim, você precisa ir moderando nesse sentido, sabe? Mas eu acho que é bom, sabe? Você conseguir ter uma fonte de renda, mesmo que, enfim, não seja tanto quanto você gostaria. Sim. É importante você conseguir ter esse dinheiro, você se prepara para ter essa renda, você se prepara para conseguir guardar. E também te proporciona vivências, né? Sim. Então, seja com o tipo de trabalho que for, seja com buffet infantil, seja com eventos, você sempre vai conhecer pessoas, você vai sempre ter que lidar com situações onde só a graduação não é o suficiente para te ensinar. Não te proporciona. E às vezes, durante a graduação, a gente tem algumas experiências de trabalhar de graça e a gente acaba... entender, pelo menos eu tinha essa experiência, né? Quando eu passei a cobrar pelo meu próprio trabalho autônomo, eu me desvalorizava porque até então eu estava trabalhando de graça. Isso. Então qualquer coisa que vem é lucro. Exatamente. Mas não é bem assim. Meu trabalho tem um preço. As coisas que a gente faz na graduação, né? Então, seja a empresa júnior, seja a iniciação científica com ou sem bolsa, os trabalhos de monitoria. Liga mesmo, é um trabalho que a gente faz em liga. A gente tem várias ligas na USP, que são as ligas de nutrição esportiva, de sustentabilidade, de materno-infantil, vegetariana. Comportamento e lá a gente trabalha para essas ligas. Então, a gente trabalha no marketing, a gente trabalha com comercial, com organização de eventos. Organização de eventos, e tudo isso é um trabalho voluntário, claro, em prol da nossa própria experiência, mas ainda assim, fora do mundo acadêmico, aquilo teria um custo. Então, quem trabalha dessa forma cobra pelo próprio serviço. Exato. Então, a gente ter contato com o nosso trabalho sendo vendido de forma gratuita acaba desvalorizando a nossa própria imagem da profissão, né? Sim, acho que isso a gente percebe muito nos estágios também, né? Porque é uma carga horária relativamente alta, né? São 6 horas por dia de estágio. E tanto nos estágios hospitalares, quanto no estágio de UAN, no estágio de saúde pública, a gente tem uma meta de produtividade. Você tem que atender os pacientes da enfermaria, você tem que fazer as atividades do estágio de saúde pública, você tem que fazer o relatório, você tem que aplicar o checklist das atividades na UAN. E a gente acaba fazendo tudo isso de graça, né? Então, assim, tem o lado de que a gente acaba retribuindo para a sociedade, porque a gente está numa faculdade pública, a gente não paga nada para estar aqui, né? Fazendo a graduação de ótima qualidade que a gente já está fazendo. Sim. Então, assim, acaba sendo uma retribuição, mas acho que a gente não tem muita noção do quanto o nosso trabalho ali dentro daquela unidade, daquele hospital, daquela cozinha vale. Se não fosse o estagiário ali fazendo aquilo, teria necessidade de ser contratado um outro funcionário que receberia um salário. Então, assim, acho que esse trabalho por fora também ajuda a ter uma valorização nesse sentido. Do que eu sei fazer, o que eu preciso aprender a fazer, isso também é algo muito relevante, porque
Às vezes a gente tá acostumado a fazer as coisas pra liga, por exemplo, trabalho de marketing, de organização de eventos pra liga. A gente acha que a gente sabe fazer. E a hora que você cai na realidade do mercado de trabalho... Uma empresa sênior, onde você é cobrado de verdade pelo profissionalismo. Você vê que aquilo não é o suficiente, que você, se quiser continuar seguindo naquela carreira, naquela área, você vai ter que se aprimorar. E geralmente nem conta como experiência de trabalho. Não conta. Nem o próprio estágio conta como experiência de trabalho. Conta como carga horária da graduação. Então, assim, Nossa, sim. tudo Nossa, bem. Você é uma tristeza. Meu Deus. Você trabalhou 9 semanas dentro de uma cozinha industrial, mas isso não conta como experiência de trabalho. Isso conta como carga horária de estágio obrigatório. Então, assim, o mercado de trabalho muitas vezes vai te requisitar coisas que você não vai ter, entendeu? Para além da faculdade. Nem sempre só ser aluno da USP vai ser o suficiente. Você vai ter que fazer outras coisas, vai ter que demandar de outras habilidades que a graduação não vai te ensinar. E assim, é engraçado a gente pensar, né, que durante a graduação a gente não tem tempo para trabalhar muitas vezes, para se especializar nessa área que a gente quer, sei lá, posteriormente levar para a vida. Sim. Por exemplo, tem gente que faz nutrição, mas vai para a área de tecnologia, vai para a área de marketing. Inclusive, eu vou entrevistar uma pessoa que foi para a área de tecnologia. E assim, essa pessoa, beleza, ela adquire parte desses conhecimentos durante a graduação, mas ela não tem tempo de realmente focar os seus esforços para, sei lá, conseguir uma capacitação para ser aprovada numa empresa depois. Sim. Então, por exemplo, alguém que trabalha no marketing de uma liga, percebe que gosta muito de marketing, beleza, quer se formar em nutrição, quer ter ali o seu diploma de nutrição, sim, mas mais pra frente quer trabalhar só com marketing, como é o caso do seu namorado, né? Exato. Que trabalha com marketing, mas é formado em nutrição. Legal, finalizou a faculdade, teve um diploma, percebeu que não era o que queria. Sim. Até porque a gente escolhe o que a gente quer pra vida muito novo, né? Então é normal, natural que essa pessoa possa trocar de opinião ao longo do caminho. Mas durante a graduação, que ela percebeu que não era aquilo que ela queria, ela não consegue mudar os esforços. Exato. Direcionar pra outra área, por exemplo. Sim. Beleza, quero me formar em nutrição, mas eu queria ter mais tempo pra estudar sobre marketing. Sim. Tenho tempo pra isso? Exato. Consigo oportunidades nisso? Porque assim, você vai botar no seu currículo, beleza, fui parte do marketing da Liga de Nutrição Vegetariana. Só. E a empresa vai olhar e falar, isso é uma empresa? É. E beleza, e como é que você aprendeu lá? Você lidou com Excel? É. Com demandas urgentes? Com prazos? Essa é uma questão que eu percebo bastante das ligas, assim, e das entidades da faculdade no geral, que ninguém te ensina a fazer as coisas. Então, assim, você entra numa liga, você vai aprender sozinho, entendeu? A mexer no Canva. A mexer no Canva, por exemplo, que já é uma ferramenta muito básica. Sim, muito então, simples, assim, né? não é a ferramenta, por exemplo, falando nesse quesito de marketing, né, que a gente tocou no assunto. O Canva não é a ferramenta que é utilizada profissionalmente quando se trata de marketing, entendeu? Então, assim, é algo ainda muito amador, até porque não precisa ser profissional. A gente não precisa trabalhar com Photoshop, trabalhar com Figma dentro de uma liga. A gente trabalha com coisas básicas porque as necessidades são básicas. Sim, mas eu sinto muito isso, é uma dor minha, assim, ao longo da faculdade, foi essa. Que as pessoas não ensinam. É assim, você... E às vezes isso atrasa o processo. Porque assim, se o conhecimento fosse passado de uma gestão para outra, a gente partiria daqui pra melhor. Então, por exemplo, beleza, a gestão anterior passou daqui pra cá. Ao invés da próxima gestão voltar pra cá e evoluir o mesmo tanto ou um pouquinho mais, parte daqui pra frente. Exato. E evolui mais. Mas não. Então, assim, talvez uma solução fosse em capacitações, sabe? Ou o próprio investimento em cursos para as pessoas que estão nessa área do marketing da empresa, porque a gente, pelo menos aqui, né, a gente se candidata para áreas. Ah, eu quero participar do marketing, eu quero participar da área de comercial, da área de contatos. Então, assim... Beleza, vocês vão trabalhar no marketing, a gente vai fazendo aqui do nosso jeito por enquanto, faz uma capacitação ali com os membros anteriores, paga um curso, as empresas júniors, as ligas têm um caixa que também poderia ser utilizado para isso, sabe? E claro, tem momentos e tem indivíduos. Eu não diria que a instituição, não a instituição em si, mas tipo, as ligas e a empresa direcionem os esforços para isso. Tipo, não é uma cultura da empresa. Mas tem indivíduos isolados que fazem isso. Com certeza. E que é muito legal. Você percebe que é um diferencial da pessoa. A pessoa fala, ó, senta aqui, eu vou te ensinar tudo que eu sei para você partir de onde eu sei pra frente. Tipo, eu vou fazer um documento pra você saber tudo que eu já sabia, pra você partir daqui pra frente. Sim. Então tem quem faça isso, mas a gente percebe que não é uma coisa cultural. Não é. Não é tipo instituído, beleza? Quem entrar aqui vai fazer um material pra que a próxima gestão tenha acesso a tudo que foi feito anteriormente, né? Isso dificulta, é o que você falou, atrasa o processo, né? Sim. Poderia evoluir muito mais do que atualmente evolui, as coisas ficam limitadas.
Sim. E eu acho que isso é legal, né? Isso da gente entender que a cultura da empresa importa, porque quando você trabalha fora, né? Quando você tem a experiência fora da graduação e dentro da graduação, você tem esse comparativo. E aí você consegue trazer de fora pra dentro ou levar de dentro pra fora. Exato. Porque tem muitas coisas que, por exemplo, nós duas fomos parte da empresa júnior. Eu participei do time de vendas e você do time de projetos. Então, assim, tem muita coisa que acontece dentro da empresa júnior que não acontece em empresas sênior e que são coisas vangloriáveis, né? São coisas que deveriam ser replicadas. Por exemplo, cultura de feedback. Você chega na pessoa e fala, ó, esse último projeto que você fez não foi tão legal, atrasou os prazos, você como que é o nome da palavra? Quando você tá, por exemplo, deixando a desejar. Isso. Você tá deixando a desejar nas respostas de WhatsApp. É uma cultura de feedback muito mais legal do que você chegar e falar, ó, você não tá cumprindo com seus objetivos, você tá demitida. Ou normalmente o que acontece em empresas seniors é que o pessoal não fala, né? Não existe o feedback. Então fica aquele clima estranho, assim, na equipe, o pessoal costuma falar por trás e não tem esse contato direto, a pessoa nem sabe às vezes que ela tá fazendo de errado. E quando ela percebe, ou uma advertência, ou uma demissão. Ou já é tarde demais. Ou já é tarde demais, E assim, muitas vezes, por exemplo, dentro da empresa júnior, tá acontecendo alguma coisa na minha vida pessoal, eu converso ali com o responsável da área, as minhas demandas diminuem, claro, sem deixar minha responsabilidade completamente de lado. Mas eu converso com a minha equipe e eu consigo redistribuir as minhas funções pra me sobrecarregar menos e pra que as coisas fluam melhor com quem tá com mais disponibilidade de tempo. Sim. E em empresa sênior isso não acontece. Não. Se você tá passando por um problema pessoal, sei lá, uma gravidez de risco, por mais errado que seja, tem empresa que demite. Exatamente. Então assim, beleza, mas não é ilegal, é imoral. Mas assim, tanto faz. Tá dando lucro? Não tá? Então tchau. Tchau. E isso é uma coisa muito legal que a gente carrega de dentro pra fora. Mas de fora pra dentro a gente também traz muitas coisas que beneficiam a nossa experiência dentro da graduação e dentro dessas experiências mais profissionais, né? Eu acho que, tipo assim, o que eu sempre consegui trazer muito, de novo, dessa questão de trabalhar fora pra dentro da faculdade, nas minhas vivências dentro da faculdade, foi o senso de responsabilidade. Nossa, com certeza. Porque, assim, é o que você mencionou, numa empresa sênior, numa empresa de verdade, onde você ganha um salário, as pessoas esperam coisas de você. Sim. Então você tem um horário de lanche, você tem atividades que você precisa executar e as pessoas não querem saber o que está acontecendo na sua vida na maior parte das vezes, seja isso positivo ou não. Então assim, você vai entregar o que precisa ser feito. A empresa júnior... Às vezes é ruim, extorque sua alma. A gente também é contra quem extorque. Mas assim, a realidade, infelizmente ou felizmente, é essa. A maior parte das empresas que você for trabalhar, a realidade vai ser essa, entendeu? Você vai ter uma demanda independentemente do fato de você estar feliz ou triste, bem ou mal. Sim. Então, assim, algo que eu acho que a gente consegue trazer pra dentro da empresa júnior, pra dentro das ligas, é justamente esse senso de responsabilidade. Não é, eu vou fazer quando der, e quando eu tiver... não tá legal, não tá bem, não tá dando certo, vamos remanejar. Mas a gente precisa aprender a se comunicar também, sabe? Sim. Que é algo que a gente consegue trazer de fora e que eu acho muito positivo. Uma coisa que eu achei muito legal da vivência da empresa júnior, que eu nunca vi nas empresas que eu trabalhei, é a questão também de valorização do funcionário. Então, na Nutrip, muito legal. Na Nutrip, que é a empresa júnior da nutrição aqui da USP de Ribeirão, a gente tem o funcionário do mês. Sim, do mês, Nutripper do mês. Nutripper do mês, isso. Que é um momento ali onde a diretoria, os membros da empresa estão ali para valorizar um funcionário que se destacou, que teve um bom desempenho, que teve uma boa comunicação. Isso eu acho que é algo muito positivo para empresas externas, assim, para empresas seniors. Porque, de novo, valoriza o funcionário, literalmente falando, e também traz um senso de que você está sendo visto. Então, eu não estou fazendo aqui só pelo meu salário, eu estou fazendo porque ajuda a comunidade, eu estou fazendo porque ajuda o crescimento da empresa. E é algo que não é muito aplicado. E uma coisa que é interessante, que a gente sempre conversa bastante na empresa júnior, é que a gente valoriza a individualidade. Então, não necessariamente uma pessoa que se comunica mais, que fala mais durante as reuniões gerais, é a pessoa que está em destaque. Porque às vezes a pessoa mais quieta, ela tá fazendo dela de maneira introvertida, ela tá fazendo ali na casa dela, e não por isso ela se destaca menos. Sem dúvida. Então, é importante esse olhar de maneira individual. Porque a gente é muito comunicativa, né? Então isso não é um problema pra gente. Mas a gente sabe que tem gente que tem mais dificuldade com comunicação. Então não é só porque essa pessoa fala menos que ela faz menos necessariamente dentro da empresa. Sim. Então é importante, porque às vezes
A gente percebe muito isso na graduação, né? Que quem fala mais chama mais atenção, ganha mais atenção de professor, ganha mais oportunidade. Porque, realmente, querendo ou não, a comunicação é uma habilidade. Importante. É uma habilidade. Mas, assim, é importante também a pessoa que está ali como orientadora, como um cargo superior, identificar que existem outras qualidades. Sim. Isso é muito individual, né? A gente tem, como você mencionou, pessoas que têm mais facilidade de se comunicar, têm mais facilidade de falar em público e de expressar suas opiniões, expressar suas demandas, e tem pessoas que têm mais dificuldade. Eu acho que a gente parte de um mínimo basal, assim, digamos. Então, a pessoa precisa saber se comunicar minimamente, expressar suas demandas, suas necessidades minimamente. Mas eu não acho que é algo extremamente necessário ser um comunicador, entendeu? Você não precisa ser um líder, você não precisa ser a pessoa que vai falar por todos. A não ser que você queira ser, sei lá, jornalista. Exato. Youtuber. Exato. Pessoa que vai gravar um podcast. Você não precisa ter essa habilidade. Exato. Então, assim, são habilidades diferentes que compõem o meio de trabalho, entendeu? Ninguém precisa ser tudo. Esse é o ponto. As coisas se complementam e esse é o ponto do trabalho em conjunto. As pessoas se ajudam, se complementam, complementam as atividades que precisam ser realizadas. E você pensava nisso na hora de escolher um trabalho? Como que você ia atrás desse trabalho? Tipo, você pensava, tenho essas habilidades. A partir delas, quais trabalhos fazem sentido pra eu ir atrás? Certo. Por exemplo, recreação infantil, fotografia, recepção de hotel, sei lá, se você quiser contar alguma experiência sua também, fica à vontade. Mas como que você encontrava esse trabalho, se associava ele com as suas habilidades, com o que você gosta de fazer, ou você ia mais por disponibilidade? Tipo, achei esse trabalho, não vou perder. Certo. Então, assim, o primeiro trabalho que eu tive, que foi nessa empresa de telemarketing na área de RH, foi puramente por necessidade. Assim, a gente sabe, né, que as empresas de comunicação de RH e de telemarketing acabam contratando mais, tem uma rotatividade maior. Então, foi assim, eu mandei o currículo, eles chamaram, sei que vão aceitar, sei que eu tenho... Tô indo, sabe? Primeiro emprego, não tinha experiência nenhuma, só tinha o ensino médio completo na época. Então, assim, me chamaram, eu vou. As próximas oportunidades de trabalho que eu tive a partir dali, então na academia, quando eu comecei a trabalhar com recreação infantil, quando eu comecei a fazer pintura facial, quando eu comecei a fazer parte da equipe de recreação do hotel que eu faço, eu acredito que tenha sido mais pelas minhas habilidades e também por indicações. Então, assim, eu gosto de crianças, isso já é um ponto positivo, porque você trabalhar com recreação não gostando de criança, assim, a sua vida vira um inferno. Não tem como. Porque até a gente que gosta já é um pouco difícil. Você gostando de criança já é desafiador, porque são crianças, você não consegue... E é um grupo, né? Não é você lidar com o seu primo. É lidar com o seu primo junto com 50 amigos, não é fácil. Assim, as crianças são muito individuais, né? Então, cada uma vai ter ali a sua necessidade e não são adultos com os quais você consegue conversar de forma clara. Você nem sempre vai conseguir com que eles te entendam e isso dificulta muito. Então, gostando de criança já é difícil. Sem gostar, é pior ainda. Então, assim, eu tive sorte de encontrar algumas pessoas ao longo desse caminho que me trouxeram indicações. Eu sempre conheci bastante gente, sempre fui muito comunicativa, né, como a gente conversou. E isso, assim, eu acho que facilita muito nessas indicações, das pessoas lembrarem de você, das pessoas lembrarem que você gosta de fazer algo, te verem como alguém que estaria disposta a fazer, sabe? Então, essa parte de recreação infantil, pintura facial, foi muito por isso. Eu gosto de criança, eu me dou bem, eu acho que eu teria facilidade nesse aspecto. Conheci pessoas que trabalhavam no ramo e consegui me incluir nesse espaço. A parte de eventos, né, eventos de fotografia, eventos de recepção, foi muito pela facilidade de organizar coisas. Então, assim, eu consigo me colocar à frente de uma situação e organizar aquilo. Eu consigo me comunicar muito bem também com as pessoas que estão ali trabalhando e com os convidados, com os formandos, por exemplo. Então, foi por esse aspecto. Eu sei que eu tenho facilidade de me comunicar, também conhecer pessoas que já trabalhavam no meio. Então, foi mais nesse sentido, sabe? Entendi, ótimo. E que conselho você daria para uma pessoa que vai entrar na graduação e ela precisa encontrar um serviço? Então, por exemplo, não necessariamente carteira assinada, mas ela quer encontrar um freelance de final de semana, ela quer encontrar um freelance de noite durante a semana. Sim. Como que você acha que seria legal essa pessoa ir atrás disso? Como que você encontrava e como que você acha que as pessoas podem encontrar? Certo. Aqui, particularmente aqui na USP de Ribeirão, a gente tem muitas pessoas que trabalham, né? Então, assim, eu acho que um ponto muito importante, mesmo que as pessoas tenham um pouco mais de dificuldade de se comunicar, é falar sobre essas coisas, sabe? Conversar com as pessoas que você conhece, falar que você tá procurando um emprego, que você gostaria de trabalhar, porque isso ajuda as pessoas a lembrarem, nossa, eu vi uma vaga, eu vi uma coisa, eu vi uma oportunidade, isso facilita bastante.
Aqui em Ribeirão a gente também tem vários grupos, assim, tanto em redes sociais, quanto no próprio WhatsApp, assim, que também facilitam encontrar, né, essas oportunidades. Mas eu acho que o principal é a questão da comunicação. Você trazer essa demanda para as pessoas, você falar sobre essa necessidade de trabalhar, porque, enfim, as pessoas lembram de você e as oportunidades surgem, assim, sabe? Eventualmente pode até ser uma coisa que você nunca trabalhou, que você vai aprender, e, enfim, você vai vendo ao longo do tempo se aquilo funciona pra você ou não, mas as oportunidades são muito diversas, assim, aqui em Ribeirão, então a gente tem várias possibilidades. E é importante também que cada emprego que você participe, né, você faça ali o seu networking, né? Com certeza. Mostra serviço, mostra que você tá disposta, mostra que você é uma pessoa que sabe aprender as coisas sozinhas. Isso. Porque, querendo ou não, pra quem tá contratando, isso é importante. Com certeza. Então, por exemplo, eu tava trabalhando, ano passado, eu acho, eu trabalhei numa recreação no meio do ano, numa escola. Certo. Recreação numa escola de meio de ano. E lá eu fui reconhecida por um monitor que também tinha... Monitor não, por um professor que fazia recreação por fora e ele me chamou. Exato. Porque assim, você mostra o seu serviço através do seu serviço. Exato. Não adianta ter um currículo lindo, você chega lá na hora e você fica, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo. Tudo bem, você precisar de ajuda, né? Não tem problema nenhum. Você pedir ajuda pra aprender coisas iniciantes que você não tem contato, mas assim, tudo é complicado também, né? Você precisa dar seus pulos ali. Isso eu acho que é algo que falta bastante também, que é a proatividade. Nossa. Então, assim, isso é muito de pessoa para pessoa, é muito individual, mas tem pessoas que têm um perfil mais de eu vou olhar e aprender e a partir daqui eu faço sozinha. E tem pessoas que têm mais o perfil de eu vou perguntar tudo. Então, assim, isso varia muito, sabe? Eu acho que é sempre importante a gente ter um meio termo. Se você tiver dúvidas, você pergunta, claro. Mas é importante você também não ficar sempre na barra da saia. Dependente da pessoa que sabe mais que você. Exato. Até porque nem sempre você vai estar nesse ambiente onde vai ter alguém que saiba fazer mais do que você. Vai ter momentos onde você vai ter que tocar o barco e fazer ali sozinho. E dá pra aprender. Atualmente a gente tem certeza. ChatGPT, a gente tem YouTube. Dá pra aprender. Claro, tem trabalhos, por exemplo, trabalhar com recreação infantil. Pô, demanda um pouquinho mais de habilidade, demanda ali uma comunicação um pouco mais lúdica, que talvez você precise ou desenvolver, ou perguntar, ou ver nas pessoas, mas tem outros trabalhos, por exemplo, ali no RH de telecomunicação, dá pra você dar um chat, perguntar como começa, perguntar, por exemplo, não sei o que você fazia ligação? Isso, eu trabalhava diretamente com os funcionários da empresa, né? Então a empresa tinha os seus funcionários que trabalhavam na parte de telemarketing e eu fazia o tratamento dos funcionários. Então, assim, escala, folga, pagamentos, era tudo eu que lidava. Mas era muito administrativo, sabe? Sim. E essas coisas você aprende muito rápido. Uma semana que você tá ali, você consegue pegar. Na prática. Na prática. Eu acho que é muito isso, assim. A maior parte dos trabalhos, mesmo que seja algo mais administrativo, mais dentro de um escritório, você aprende muito na prática. Então, o que eu acho importante normalmente para freelance, que sempre que eu chamo amigas, né, para participar junto, sempre que eu indico alguém, eu sempre costumo já passar para a pessoa de antemão o que precisa ser feito. E é algo que eu sempre dou dica de fazer também. Eu fechei um trabalho numa empresa de recreação, nunca fui. Quem te contratou? A fulana me contratou. Viu? Me explica como que é, como que vai ser o espaço, o que vocês costumam de fazer de brincadeira com essas crianças, qual que é a faixa etária. Nunca vá no susto, porque lá no susto é mais difícil de manejar. Sim. Então, assim, isso e qualquer coisa que fugir da linha vai te assustar. Meu Deus, não tava preparada pra isso. Não tava preparada pra Montei um isso. roteiro, fugiu do roteiro, não sei mais o que fazer. Então, assim, pra qualquer trabalho, seja com recreação, seja com eventos, antes de ir eu preciso saber onde é, quanto tempo eu preciso pra chegar no lugar, quem vai estar lá, quantas pessoas são, quantos convidados são. Tudo isso te ajuda a ter um pouco mais de calma lá na hora e conseguir manejar um pouco mais, com um pouco mais de tranquilidade. Isso pra qualquer coisa. Sim. Então agora, por último, pra fechar nosso podcast, a conversa foi muito boa, mas eu queria te perguntar, o que você aconselharia pra uma pessoa que vai entrar na faculdade com a cabeça de quero começar a trabalhar junto com a graduação? Ou uma pessoa que tá ouvindo a gente que já faz graduação, mas tá querendo uma renda extra, quer ou entrar numa carteira assinada, ou começar a fazer freelance. O que você acha que é essencial essa pessoa saber? Certo. Assim, eu acho que principalmente o que eu falei no começo, né, da nossa conversa, sobre antes de começar a trabalhar, reconhecer como vai ser o seu ritmo dentro da faculdade. Então, assim, a não ser que você precise muito trabalhar, que você precise muito dessa renda para se manter,
pelo menos no primeiro ano ali, tire para reconhecer como você consegue estudar, qual é a sua facilidade, qual é a sua dificuldade, no que você vai precisar se dedicar mais, porque eu acho que isso facilita esse primeiro ano, facilita esse processo e te ajuda a reconhecer até onde você pode ir com o trabalho e até onde você tem que se resguardar para não perder a produtividade na graduação. Então a primeira coisa é isso. Se puder, não trabalhe no primeiro ano, se resguarde nesse sentido. Em segundo lugar, eu acho que seria principalmente trabalhar com coisas que, por mais que seja difícil, trabalhar com coisas que sejam as suas dificuldades. Se eu tenho dificuldade com comunicação, eu já sei que é uma dificuldade minha, eu preciso tentar desenvolver isso. E às vezes, como a gente falou, a faculdade e a graduação não vão te ajudar a desenvolver isso. Então, assim, a não ser que você se exponha a isso. Exato. Tipo assim, você vai entrar na área de comunicação da empresa júnior. Beleza, você tá se forçando a isso. Exato. Então já é uma experiência ali que você mesmo tá se induzindo a sair da zona de conforto. Sim. Mas alguém chegar e pegar na sua mão Vamos e falar, lá. vamos aprender sobre comunicação? Não vai acontecer. Não vai ter. Não vai ter. Então, assim, sempre buscar trabalhar com coisas que realmente te agreguem. Às vezes a gente vai precisar trabalhar com coisas meramente pela questão financeira. Sim. Mas sempre que possível fazer coisas que agreguem. E quando a gente fala de trabalho na faculdade, a gente não fala só sobre freelance, sobre recreação, sobre eventos. A gente fala também sobre estágios extracurriculares. Então, assim, para essa questão dos estágios extracurriculares, que eu também tive experiência no quarto ano da graduação, é mais importante que nunca você ter o networking. Então, assim, você conversar com seus veteranos, você conversar com pessoas que já passaram pela graduação, com pessoas que já são formadas na área que você está se formando. Porque, de novo, as pessoas lembram de você. É sempre importante você literalmente deixar portas abertas por onde você passa. Para que as pessoas tenham uma boa lembrança de quem você é, que elas associem você como uma pessoa responsável, uma pessoa que cumpre com o que é combinado, e isso facilite, né, nessa questão. Então, o estágio extracurricular, por exemplo, na área de nutrição, acho que é algo que agrega muito, tanto para o seu profissional quanto para a questão financeira. Sim. E para a questão dos freelances, assim, eu acho que é muito importante essa questão de não atrapalhar o rendimento, sabe? Então, assim, sempre que possível, deixar mais para os fins de semana, evitar coisas que te prejudiquem, de fato, na sua formação. E não só na performance da graduação, mas também na sua vida, né? Na sua saúde, sono, alimentação, atividade física. É importante que você mantenha ali um equilíbrio entre tudo. Exato, assim, a vida adulta eventualmente vai exigir que você faça coisas que talvez não sejam as ideais. Então, e que desequilibre um pouco. Isso. Então, existem momentos, assim, sabe? Que você vai precisar se dedicar mais, você vai precisar trabalhar mais, mas eu não acho que, por exemplo, no curso de nutrição, não acho que dá pra você passar 5 anos se exigindo mais nesse sentido, trabalhando todo dia, fazendo a faculdade todo dia, deixando de comer bem, deixando de dormir bem, todo dia pra conseguir fazer as duas coisas. E é um curso integral também. Exato. O que demanda muito mais do que, por exemplo, talvez uma pessoa com uma disponibilidade do dia todo, que faz um curso só noturno, seja um pouco mais simples, Com né? certeza. Mas não é o caso do nosso curso especificamente. Exato. Então, assim, num geral, é ter muita parcimônia pra você não se prejudicar nem pessoalmente, nem academicamente, nem profissionalmente. Não se comprometer com coisas que eventualmente você não vai cumprir. Então nem sempre vai dar pra você fazer faculdade, liga, monitoria, iniciação científica, trabalho, treinar, comer. Eventualmente a gente vai... Autocrítica. Eventualmente a gente vai precisar definir prioridades ou você vai ficar meio doido. Então, assim... Falando pra gente mesmo. Exato. Talvez seja o momento de alinhar. Exato. Então, Roth ou Maria Eduarda, eu queria te agradecer muito por ter participado com a gente. Muito obrigada. Foi muito proveitoso. Eu adoro essa história. Eu gosto muito de conversar com você. E eu tenho certeza que o pessoal gostou muito e eu espero que você possa voltar mais vezes. Muito obrigada. Foi um prazer. Espero voltar mais vezes. Espero que o podcast dê muito certo. Então é isso, já sigam a gente nas redes sociais. O meu é lara.piscinato em qualquer uma das redes sociais. E o meu é Madu Bianchi no Instagram. Muito obrigada.